som da festa vai subir, e a sua glória descerá. O show virá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. O show virá um novo som de aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Mateus 28, Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Diga assim: a grande comissão. Pode ir, filho, pode ir, João. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode ir, eles estão acostumados, tadinho. Deus abençoe. Diga assim, ó, a grande comissão, uma missão inacabada. Pode falar, não é pegadinha não. Só vocês, 1, 2, 3. Uma missão inacabada. Você que está nos assistindo, grande comissão, uma missão inacabada. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Mateus 28, 18 ao 20 diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês sempre até o fim dos tempos. Você pode dizer glória a Deus? Querido, essas foram as últimas palavras de Jesus. Quando ele havia ressuscitado, estava se preparando para partir. Eu até estava brincando em casa com a Cida, e eu disse assim: olha, você sabia que a missão de Jesus ainda não terminou? Ele deixou pela metade. Ela olhou para minha cara. Falei: é óbvio que está inacabada. Falei assim: mas como que você sabe? Você estudou, né? Ela disse assim: não, mas quem vai completar essa missão? Eu, você. Quando a gente fala que a missão de Jesus está inacabada, é porque tem algo ainda a ser feito. E esse algo a ser feito será por intermédio da igreja de Cristo, será por intermédio da sua vida e da sua história. Você pode dizer amém? Então é uma obra inacabada. E é muito interessante que essas foram as últimas palavras do Mestre Jesus. E eu fiquei imaginando nessa questão de ser as últimas palavras. E eu fiquei pensando naquelas pessoas que partiram, que a gente ama tanto também, que usaram os seus últimos momentos de vida para soltarem algumas pérolas maravilhosas que marcam o coração daqueles que ainda estão vivos, né? Olha, faça isso. Olha, faça aquilo. Empenhe-se mais, cuide da sua casa, cuide da sua família, né? Uma das coisas que meu pai falou para minha mãe quando ela faleceu, ela disse assim: olha, cuida das meninas porque eu estou partindo. Então essas foram as últimas palavras da minha mãe, e existem muitas últimas palavras de entes queridos que já partiram, que marcaram a nossa história. Só que essa, quem disse, foi o Mestre Jesus. E uma das coisas que eu quero falar nessa noite, que é justamente nessa questão, que trouxe à baila uma história muito interessante. Em 1974, os historiadores, os professores de história talvez saibam disso, tem que saber, é óbvio, que é o contrato, o Congresso de Lausanne. Já ouviu falar nesse congresso? Quem conhece essa história, levanta a mão. Congresso de Lausanne em 1974. Vocês nunca ouviram falar sobre isso? O Congresso de Lausanne, ele definiu o seguinte: o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo e em toda criatura. Esse pacto de Lausanne foi um congresso mundial de evangélicos que ocorreu em 1974, em Lausana, Suíça, com a presença de mais de 150 nações, onde foi criado um comitê mundial das igrejas evangélicas. É algo que foi gerado ali justamente com um pacto, com uma decisão. E o pacto era justamente um chamado à igreja para a evangelização, porque havia ali uma tarefa inacabada, havia ali uma tarefa que ainda não havia se cumprido. E é justamente isso que a gente quer trazer nessa noite para o nosso pensamento, para que nós como igreja possamos nos envolver mais naquilo que chamamos
de missões. Aumenta um pouquinho esse retorno aqui para mim, por favor. Não estou ouvindo nada aqui em cima. Então o que a gente precisa? O que eu quero trazer para a nossa meditação, mesmo que seja algo assim bem rápido, para que você possa pensar em algumas coisas. Eu fico imaginando, se eu fizer aqui algumas perguntas, é a mesma coisa que enxugar gelo. Por quê? Porque você vai responder sim. Se eu perguntar aqui quem deseja ser abençoado, automaticamente você dizer: eu quero, pastor. Quem quer ser agraciado com uma bênção especial? Todos nós queremos. Quem quer ter saúde? Todos nós queremos. Eu vou te dizer uma coisa, é algo assim que eu tenho aprendido. Quando eu ouço o Alexandre falar de saúde, a única coisa que eu fiquei sabendo nesse tempo que eu conheço o Alexandre, que ele ficou doente, é quando ele foi fazer cirurgia de apêndice. Nunca mais eu fiquei sabendo que ele ficou doente. E eu fico imaginando essa questão da ordem de Jesus. Eu disse um pouquinho hoje na minha classe, escola dominical, né, quando eu falei que a obra de Jesus estava inacabada, a cara de uma irmã foi tão engraçada. Eu falei: isso é verdade? Ela fez uma cara estranha. Eu falei assim: mas o que ele está falando? O que esse pastor está dizendo? Né, aí ela já foi lá: mas a palavra de Deus disse: está consumado. Eu falei: realmente está consumado aquilo que foi sacrifício vivo na cruz, mas algo ficou por fazer. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu quero te falar uma coisa: quem busca respostas em Deus, quem deseja a ação de Deus na sua história, tem que assumir aquilo que Jesus diz: ide. É assumir o compromisso de falar do amor de Deus, é assumir o compromisso de testificar do amor de Deus. Porque enquanto vocês estiverem testificando, falando do amor de Deus, eu vou dizer algo para você que é real, que é verdadeiro, que acontece, que se manifesta, é que enquanto você cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas. Você pode dizer amém? Enquanto você estiver fazendo as coisas de Deus, Deus vai estar abençoando a sua vida e a sua história. E esse pacto é muito interessante, porque é um pacto que vai realmente identificar o caráter eclesiológico de uma igreja. Querido, a questão eclesiológica de uma igreja não está se ela apresenta um louvor abençoado. O caráter eclesiológico de uma igreja não está se essa igreja é grande ou se ela é pequena. O caráter eclesiológico desta igreja está realmente focado naquilo que foi gerado nesse congresso. Porque quando a gente identifica um caráter eclesiológico preocupado com vida, você pode ter a certeza que Deus está no meio daquela igreja, que Deus está agindo, que Deus está abençoando e vai fazer ainda muito mais do que você possa imaginar e pensar. Porque a igreja está preocupada com aquilo que Jesus deixou para que eu e você terminássemos, que é falar do amor dele, que é para falar daquilo que ele quer. E eu vou dizer, a credibilidade de Jesus é muito grande. Quando você olha para Cristo, quando você olha para todo um contexto de Jesus, você vai ver que ele exige, ele pede, ele fala: olha, você precisa fazer isso. A ordem foi dada por uma autoridade máxima, e essa autoridade máxima é Cristo. Quando a gente fala que você tem que falar do amor de Deus, testificar do amor de Deus, falar daquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua história, não é porque o pastor está mandando, é porque aquele que tem toda a autoridade, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, que é Jesus, está dizendo assim: olha, fale ao mundo de coisas concernentes ao meu reino. É ele que pede, é ele que fala em relação à igreja. E a ordem de Jesus é uma ordem que às vezes não está sendo obedecida. É uma ordem que às vezes a igreja está se esquecendo. É uma ordem que às vezes está sendo guardada dentro de uma caixinha de sapato, lá na sua casa, ou dentro do seu guarda-roupa pessoal, e dizendo assim: olha, a qualquer hora eu abro essa caixinha, qualquer hora eu vou me preocupar com vidas, agora eu vou preocupar comigo, agora eu vou adentrar-se aquilo que eu chamo plano pessoal, esfera pessoal, uma redoma pessoal que vai envolver tão somente a minha pessoa. Se você é essa pessoa, você está enganado. Porque aquele que conhece a Cristo, aquele que experimenta do amor de Jesus, aquele que tem testificado dele, vai querer falar dele, vai querer falar do amigo, vai falar daquele que salva, daquele que cura, daquele que transforma.
Por isso que nós precisamos entender que a ordem de Jesus, quando Jesus falou, as últimas palavras deles foram essas: olha, você precisa pregar, você precisa falar do meu amor, você precisa fazer discípulos. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho lhes ordenado. Essa era uma ordem que nós temos que fazer de forma bem objetiva, bem clara. É uma ordem completa. E vou mais longe, é urgente. É urgente por quê? Porque nós vamos orar daqui a pouco pela nossa nação brasileira. O culto ainda não acabou, nós vamos orar pelo Brasil. Quando a igreja de Cristo se levanta como boca profética, como boca de Deus, eu vou te dizer, a nossa nação será curada e restaurada. Você pode dizer amém? Quem concorda com isso, diga amém. Amém. Querido, ainda tem jeito para o Brasil, você concorda ou não? E quem vai chamar a ordem ao caos do Brasil será o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e Ele quer usar a tua boca para isso. Aleluia! Então nós precisamos proferir aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. Eu creio piamente que aqueles que aqui um dia perderam alguém querido, e esse alguém deixou uma ordem, você está cumprindo bonitinho. Olha, faça direitinho. Eu fico imaginando quando Davi morreu e ele chama Salomão, e ele, como um bom pai, a Salomão disse: olha, governe com sabedoria. Não faça aquilo que eu fiz de errado, mas faça aquilo que eu acertei. E eu vou dizer para você que quando a gente lê esse diálogo, essa conversa, você começa a entrar dentro do texto, você vai começar a imaginar aquilo que Salomão fez, aquilo que o pai havia pedido. Querido, Jesus morreu na cruz por amor a nós. E eu já li várias coisas sobre a questão do livre-arbítrio. E eu fiquei imaginando essa questão. Deus, por que o Senhor deu o livre-arbítrio ao homem? Seria mais fácil sem o livre-arbítrio. Ou você escolhe, ou você se perde. Mas Deus é Deus, e Ele confiou a obra inacabada a você. Olha aí para suas mãos, fala assim: Deus confiou a obra inacabada a minha pessoa. Você pode dizer isso? Olha aí para suas mãos. Deus confiou essa obra para você, para sua casa, para sua família. E é um grande desafio a questão da grande comissão. E para quem gosta aí de análise, todos os verbos estão no gerúndio. Fazer discípulos é uma ordem, mas fazer discípulos é uma ordem, segundo comentaristas, análises bíblicos. E ordem tem que ser cumprida. É muito interessante quando a gente pensa assim: olha, Jesus não mandou você fazer fã. Tem aquelas pessoas que falam assim: eu sou seu fã. Eu falei: vai ser fã de Jesus. A verdade é que nunca ninguém falou para mim que ia ser meu fã. Aliás, hoje é o dia do pastor e ninguém veio falar para mim: só feliz dia do pastor, viu, seu infeliz? Você sabia que hoje é o dia do pastor presbiteriano, dia 2 de setembro? Só a Mirtes que foi lá em cima, e algumas pessoas. Alguém falou: feliz dia do pastor para você, pastor? Você tá mais com moral que eu, né? Também você fica lá na porta, abraça eu. É brincadeira. Eu vou dizer uma coisa para você: quem precisa de fã é artista. Não tem artista aqui, Jesus não é artista. Jesus precisa, sabe o que? É que você torne-se um resgatador de vidas. Jesus quer que você se torne um homem que traga vidas para o reino dele. Jesus quer que você se torne um homem que fale do amor dele. Quem precisa de fã é artista. Ninguém é artista no reino de Deus. Somos todos filhos e filhas separados e escolhidos por Deus. Então tem que haver o quê? Um despertamento na vida da igreja. Ah, eu admiro você porque você é crente, cara. Eu admiro você porque você é um camarada certinho. Não quero que você admire, não. Eu quero que você aceite a Jesus como o teu único, suficiente Salvador. É isso que eu desejo. Nós precisamos começar a fazer algo para que a grande comissão venha se cumprir.
Um grande autor escrevendo, ele diz assim: Jesus não mandou apenas recrutar crentes e encher as igrejas de pessoas, Ele quer convertidos maduros. Você pode dizer glória a Deus? Jesus quer convertidos maduros. Você pode dizer glória a Deus? Porque crente maduro é crente restaurado, abençoado. E eu vou dizer, como eu disse hoje pela manhã na minha classe, no avivamento de Odre Novo, quando o avivamento de Deus vier sobre a vida da igreja, sobre o Brasil, crentes tímidos, crentes cheios de defeitos, cheios de esquisitices, serão curados e transformados, se tornarão uma geração de visionários, se tornarão uma geração de convertidos. Tem muito crente mimimi, muito crente sensível demais. Está na hora de nos tornarmos crentes maduros. Você pode dizer glória a Deus ou não? Amém? Porque a igreja precisa disso. A grande comissão precisa de homens e mulheres cheios de ousadias fortes. E um discípulo implica em algumas coisas. É necessário fazer discípulos, ide, pregai, anunciai. Isso implica em quê, pastor? Primeiro, fazer do reino de Deus seu tesouro. Segundo, renunciar tudo por amor a Jesus. Irmãos, como é difícil renunciar tudo por amor a Jesus. Renunciar tempo não é fácil. Mas a própria palavra de Deus, quando você não renuncia, você não é digno do reino dele. Pastor, o senhor está certo disso, convicto disso perfeitamente. Porque a palavra de Deus diz: aquele que não deixar casa, pai, mãe, filho, por amor de mim, termina para mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Então é necessário renunciar. E terceiro, isso implica em guardar aquilo que são palavras de Jesus. Ele estava num processo de despedida. Ele estava pós-ressurreição. Se você ler o capítulo, você vai ver que ele estava pós-ressurreição. Encontrou com as mulheres: vai lá, fala para os meus discípulos que eu voltei, que eu ressurgi, ressuscitei. E ele estava nos últimos momentos dele na face da terra, e deixando algo para a igreja, para você, para mim, para cada um de nós cumprir, que é falar do amor de Deus. Eu vou dizer uma coisa, querido: chega de adesão no meio do corpo de Cristo. Sabe o que Cristo quer? É conversão. Tem muitas pessoas: vou aderir à sua igreja. Não adere não, cara, você vai atrapalhar a igreja. Seja convertido. Eu vou aderir a certa igreja. Não adere não. Ame Jesus e deixe Ele te colocar numa igreja como uma mulher curada, um homem curado. Eu vou me aderir a algo. Não, o que nós precisamos é pessoas convertidas. Tem muita adesão. Eu vou aderir, tudo bem. Você vai aderir, de repente aquilo vai inchando, e aquilo vai explodir a qualquer hora. Agora, crente convertido com a convicção que ele necessita falar do amor de Deus, que ele necessita de ser agente transformador, vai se tornar uma igreja abençoada. Lembre-se que o termômetro da eclesiologia é o quanto essa igreja se preocupa com vidas, o quanto essa igreja se preocupa com pessoas. E qual é o alcance, pastor, dessa ordem de Jesus? Qual é o alcance? O alcance é fazer discípulos de todas as nações. Qual é o alcance? Todas as nações. Por isso que nós temos missionários espalhados pelo mundo. Por isso que esta igreja é desafiada a colaborar, a abençoar missões, não só ser dizimista, mas ser um missionário. Em uma breve análise, a palavra nações é etnias. Onde houver um povo com sua língua, cultura, raça, etnia, ali o evangelho deve chegar. Ali Deus comprou aquele espaço com o sangue de Cristo. E eles também devem ser chamados de discípulos de Jesus. Então nós temos que estender os nossos braços, nós temos que estender as nossas mãos. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu fico imaginando Deus hoje olhando para a nação. Eu fico pensando Deus olhando para o Brasil, Deus olhando para o mundo. E a gente fica olhando o contexto de cada nação, os problemas, as dificuldades, as guerras, as migrações, coisas sérias aqui em nossas fronteiras. A gente está aqui, isso não está me atingindo, nem sei o que está acontecendo.
Hoje eu disse na classe, na hora que Deus olhar e ver que o mundo está se tornando numa Sodoma e Gomorra, eu creio que o coração de Deus está pulsando, 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 e Deus está ali, pensando: se isso acontecer novamente, eu volto, pego a minha igreja e acabo com tudo. Mas o coração de Deus ainda pulsa por vidas. Você pode dizer amém? Porque Deus é amor, Ele é amor, irmãos. O Alexandre diz que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Deus prometeu, Ele vai cumprir aquilo que Ele disse. Eu creio ainda piamente, querido, nas promessas que Deus fez a Abraão. Eu creio piamente que aquela promessa ainda há de se cumprir em todas as nações, línguas e raças, e principalmente na nossa igreja. Você pode dizer amém? Que promessa que é essa, pastor? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você concorda, diga glória a Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você concorda, diga glória a Deus. É uma promessa que ela tem se cumprido e vai se cumprir ainda mais. Mas nós temos que exercer o que? A grande comissão, exercer aquilo que Deus quer. Apocalipse 5:9 diz que Deus comprou com o sangue dos seus filhos, que procedem de toda tribo, língua, nação, povo, raça. Então está na hora de exercermos isso. Está na hora de absorvermos esse texto. Eu estou sendo bem rápido para você entender a importância da ordem de Jesus. Talvez nós tenhamos sido muito pessoais. Em que sentido, pastor? Nós temos buscado só para nós. Eu busco para mim, para o meu filho, para minha filha, para minha neta, para meu neto. Peço para Deus um marido para minha filha. Teu pai falou já. Mentira, estou brincando. Mas eu tenho certeza que ele pede. É algo pessoal, né? Hoje falamos um pouquinho também de religiosidade. O avivamento do Odre Novo quebra toda a religiosidade. Teve um aluno lá na classe que ele resumiu bem o que seria uma religiosidade. Religiosidade para ele, aquele cara que só pede para ele, é um cara individualista, pessoal. Isso não é ser igreja, isso não é ser igreja que fale do amor de Deus, que testifique do amor de Deus, que cumpra as últimas palavras, diz: você precisa ir, você precisa pregar. E quando a gente fala ir, pregar, anunciar, a gente fala: você está a cargo de pastor, está a cargo de missionários, está a cargo de pessoas preparadas. Eu vou te dizer uma coisa: Deus te chamou para ser um discipulador, um evangelizador, um resgator de almas, porque todos aqueles que estão perdidos, enquanto Jesus não voltar, ainda há oportunidade de salvação, e Deus quer usar você. Deus quer usar esta igreja. Deus quer usar as nossas vidas. Então nós precisamos olhar para as implicações que a grande comissão traz para nós. Quais são as implicações? De uma forma bem simples, bem singela. Se você olhar lá para o texto, versículo 19, vão, façam discípulos, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está implícito algumas coisas, que é uma integração, trazer novas pessoas para o corpo de Cristo. Isso é ter vontade de falar o que está acontecendo hoje, que a palavra de Deus não está sendo pregada em relação a ir, a anunciar. Muitas palavras se ouvem de vitória. Você quer ouvir uma palavra de vitória? Venha terça-feira à noite, às 20 horas. Mas hoje é uma palavra também de vitória, porque se você está cuidando daquilo que é algo mais precioso para Deus, que são vidas, Deus vai te abençoar. Então o que acontece? Se envolve integração. Diga após mim: igreja é importante. Não existe homem, mulher, cristão, noivo sem corpo. A igreja cumpre um papel importantíssimo. Não existe ovelha fora do rebanho. É necessário ter um rebanho. Nós estamos diante do rebanho. Então vamos aumentar esse rebanho, anunciando o amor de Deus. A igreja é muito importante. Quero deixar uma palavra para você que está lá em Hebreus, que diz assim: não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Muitas pessoas deixam de congregar e vão se esfriando, se esfriando, se esfriando, se esfriando, e ficam longe de Deus. Está na hora de cumprirmos a grande comissão.
envolve ensino, envolve gastar tempo. E o que esse ensino quer dizer? Primeiro, ensinar o que Jesus mandou. O que Jesus mandou? Se eu descer aí, eu disse que eu vou falar até 9 horas, mas eu vou faltar 3 minutos. Eu vou falar até 9 horas, até 21 horas eu falo, eu termino. Aí eu faço a pergunta, quem me dá mais 5 minutos? O que Jesus ensina? Eu preciso ensinar o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou? Jesus me ensinou a te amar, a te respeitar, a andar outra milha. Jesus me ensinou que Ele cura. Jesus me ensinou que Ele diz assim: ó, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu tenho que ensinar a você que se você for a Jesus, Ele alivia o teu fardo, Ele tira a tua dor, Ele perdoa os teus pecados. Se Jesus me perdoou, por que eu não posso perdoar você? Se Jesus me amou, por que eu não posso te amar com um amor verdadeiro? Se Jesus me ensinou a caminhar, ou a ofertar, ou dar aquilo que eu nem tenho, por que eu não posso dar? Porque Ele deu aquilo que Ele não tinha também. Ele não tinha nenhum desejo de escolher a própria vontade dele, porque Ele fez a vontade do Pai. Se Jesus te ensinou a não colar, então não cole, e não ensine outro a colar. Vai enganar professor de história? Se Jesus ensinou você a educar seus filhos, então você tem que educar os seus filhos, nem que isso machuque a gente, mas a gente tem que ensinar a criança no caminho em que ela deva andar, porque quando for velha jamais se desviará dele. Se Jesus me ensinou a amar a minha esposa, a minha companheira, como Cristo amou a igreja, então eu tenho que amar e honrar, porque Ele disse que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Mas às vezes a gente não ama. Então às vezes dentro da grande comissão nós estamos falando em muitas coisas, e a igreja tem buscado aquilo que é pessoal. Não, eu quero algo para mim. Mas a grande preocupação que eu quero que você saia daqui nessa noite é: eu preciso ganhar vidas para Jesus. Não porque você é um cara bacana, um cara legal, não porque você atrai pessoas, você atrai vidas. Não, eu vou atrair vidas, eu vou atrair pessoas. Não, é necessário entender que o poder de Jesus está à sua disposição. Você pode dizer glória a Deus? Sai daqui pensando nisso. Se lá em 1974 esse congresso predeterminou que a igreja precisa voltar o seu olhar para vidas, imagine agora. Em 1974 eu tinha 3 anos de idade. Então comece a pensar: o diabo é astuto, é ardiloso, é sagaz, mas Jesus tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Ele é o Deus poderoso. Quer mudar a sua história? Comece a falar do amor de Deus. Quer que algo novo aconteça na sua vida? Comece a falar do amor de Deus. Não vou falar mais nada porque não dá tempo, mas cumpra esta palavra, marque ela na tua Bíblia, leia durante a semana, medite nela. É uma ordem dada à igreja, é uma ordem dada a você, é uma ordem dada a mim. Você pode trazer essa bandeira aqui, por favor? Eu ensinei os meninos a fazer igual na Copa. Se não estender direito, eu vou fazer de novo. Suba aqui em cima, aqui mesmo. Nós estamos muito preocupados com a nossa nação, e nós precisamos entender que a nossa nação é uma nação abençoada. Você pode dizer amém? A nossa nação é uma nação abençoada. Você pode dizer amém? Muito bonitinho, isso. Fica aí até a hora que eu mandar parar. Para mim é uma das bandeiras mais bonitas do mundo. Para mim, eu sou brasileiro. Você vai ficar em pé no seu lugar, querido. Eu não vou chamar você aqui na frente, por isso que eu falei para você: você quer ser abençoado, vem agora. Nós como igreja, nós vamos começar o nosso ID orando pelo Brasil. Então você vai levantar suas mãos como homem, como mulher,
Como professor, né? Tem professor que está preocupado com o salário, com quanto que eu vou ganhar. Não se preocupe não, se preocupe em abençoar o Brasil. Amém? Você crê nisso ou não? Levante um clamor.